E olha, na novela Gênesis, os atores Adriana Garamboni e Zé Carlos Machado interpretam o casal Sara e Abraão. Você vai conhecer a partir de agora os bastidores de um dia de gravação desses dois grandes atores. Algumas semanas antes do início das gravações, os atores recebem os textos com as cenas para ensaiar em casa ou no estúdio. Depois do ensaio, é hora do luzes, câmera, ação. Nossa equipe passou o dia inteiro com os atores José Carlos Machado e Adriana Garamboni, que interpretarão Abraão e Sara em Gênesis. Lá no set é semelhante ao que está acontecendo aqui agora. Uma das histórias mais importantes contadas na Bíblia é a de Abraão. Realmente foi um milagre. O homem que recebeu um chamado de Deus. Ele tinha 75 anos, quando saiu de Harã com sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos. Deus apenas lhe disse para sair daquele local, mas não lhe disse para onde ir. Assim, obediente, ele se colocou à disposição para peregrinar até uma terra que seria determinada. Seria muito mais confortável continuar em Harã com sua família, mas o sacrifício de obedecer e confiar, mesmo tendo de viver dias difíceis, prevaleceu. Vou buscá-lo onde quer que ele esteja. Nos estúdios da Record TV, no Rio de Janeiro, as gravações voltaram com força e todos os protocolos de segurança, depois da pausa por conta da pandemia. Vamos lá, só a primeira fala, vamos lá, silêncio. O ator é um dos primeiros a chegar na emissora e está sempre muito animado para encarar horas de gravações. Zé, normalmente quando você chega, qual é a primeira coisa que você faz aqui? Eu canto. Eu canto. Já chega feliz. Porque o instante existe. Minha vida está repleta. Eu acho que o bom humor, quando você vem trabalhar, ele é contagiante sempre. Olá, meninas. Quantas cenas você grava por dia, normalmente? A média, vamos dizer, tem dias que eu gravo 15, tem dias que eu gravo 10, tem dias que eu gravo 8. E tem dias como hoje que eu vou gravar uma cena só. É uma cena delicadíssima, mas é uma cena só. Então vamos lá ver como é a montagem desse personagem, Zé. No camarim, que foi todo adaptado devido à pandemia, estão as roupas e acessórios. Vestir Abraão é o primeiro passo da transformação. Muita coisa mudou, né? Exatamente. Nessa rotina de vocês se arrumarem também. Cada um está usando um cantinho desse. Então hoje nós estamos com 1, 2, 3, 4, né? Então entra de 4 em 4, se for o caso, né? Qual é a sua baia aqui? A minha baia é essa. Essa aqui. Então aqui já está um figurino que eu vou usar agora, né? Já está aqui colocado, aqui está minha caixa de acessórios. Mas a primeira coisa que eu chego aqui, por exemplo, é tirar meus textos, né? São textos que eu vou gravar. Esses são os de hoje. Então aqui estão os textos. A preparação para interpretar Abraão foi longa e trabalhosa. Mas Zé Carlos recebeu o personagem como um presente. Tive que me dar conta da tarefa que eu tinha pela frente, da responsabilidade, porque, afinal de contas, também nós estamos falando do primeiro livro da Bíblia, né? Nós estamos falando de Gênesis, e eu acho que a gente vai fazer uma obra fantástica, maravilhosa. A esposa de Abraão, Sara, é interpretada pela atriz Adriana Garamboni. Sara vive uma história de amor e obediência ao marido. Uma mulher companheira que aceitou a missão de estar ao lado de Abraão quando ele foi chamado por Deus. Apesar de todas as bênçãos, Sara sofria por ser estéril, em uma época onde ter filhos era uma questão de necessidade. Mas Deus havia prometido para Abraão não apenas um filho, mas uma descendência numerosa. Adriana Garamboni também conversou com a nossa equipe. Fiquei muito feliz, porque é uma personagem maravilhosa, né? Quem conhece a Bíblia sabe quem é Sara, sabe do que eu estou falando. E quem não conhece tem que conhecer, né? Tem que assistir essa novela para saber que história é essa, porque
uma história lindíssima, a maior história de amor da Bíblia, né? E da humanidade, eu acho. Para dar vida ao casal Abraão e Sara, os atores gravam cerca de 7 horas por dia. As cenas são muitas e os textos difíceis. Estou com uma prática diferente do que eu sempre fiz, porque eu sempre estudei em casa, né? Sempre chego em casa, pego tudo que eu vou fazer no dia seguinte, dou aquela decorada, normalmente já decoro anteriormente, tal, mas agora não. Agora tem um intervalo, tem uma cena que eu não tô, eu já estou decorando de amanhã, já estou passando, agora tá tudo junto. Qualquer lugar é lugar de estudar, entendeu? A novela chegou a ter cenas gravadas em Marrocos, mas algumas externas reproduzem o deserto no Rio de Janeiro mesmo. É numa fazenda isolada na zona oeste da cidade que as gravações aconteceram essa semana. E lá estão Adriana e Zé Carlos para mais um dia de trabalho. As trocas de roupas e caracterizações são feitas dentro desses ônibus adaptados. Mas a gente fica aqui do lado de fora para evitar aglomeração. Super tranquilo, o ônibus tem ar-condicionado, tem bastante gente na caracterização, então a gente consegue fazer no mesmo tempo que a gente faz no estúdio. A jornalista Keila Jimenez quer saber um pouco mais sobre esse grandioso elenco de Gênesis. Eu queria saber se é o maior elenco assim de novelas. Quais os desafios que se colocam com um elenco tão grande? Mesmo a gente tendo vários personagens, muitas pessoas ali envolvidas, mas cada um tem a sua função. Cada um tem o seu papel que é super importante na construção dessa história. Na divulgação da novela, vocês dizem que para se entender o presente é preciso voltar ao início. Eu queria saber se, além da história da origem da humanidade, se Gênesis vai responder questões da atualidade. Com certeza, a novela vai responder muitas questões da atualidade, né? Os tempos podem ter mudado, mas as motivações, os erros, os desejos do ser humano continuam os mesmos até hoje. Então, a gente realmente só consegue entender para onde estamos indo a partir do momento que a gente entende de onde nós viemos. Enquanto a novela não estreia, a gente vai dando uma espiadinha nas gravações e mostra tudo aqui para vocês. Vê se não vai ser um sucesso. Tem uma expectativa muito grande, eu acho que vai dar muito certo, vai ser... A novela está muito linda. Eu acho que as pessoas vão gostar muito. Chegamos em Canaã. O lugar em que meu pai e a minha mãe nasceram. Chegamos, Sarai. Chegamos.